o que é esse tal de treino híbrido. Por exemplo, eu sempre fui a pessoa que queria ficar grande. Eu nem vou muito pra academia treinar superior. E foi horrível. Eu fiquei literalmente com febre nesse dia. Que quando eu comecei uma coisa que eu não sou boa, eu fiquei assim, gente, como assim eu não sou boa nisso? E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra você que chegou aqui, caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Carol Ferraz, eu sou influenciadora digital, criadora de conteúdo, fitness, mais de... Deixa eu ajeitar aqui no meu estúdio, vulgo a cama de hóspedes. Há mais de 6 anos, 5 anos, 6 anos, 2026. Criava mais no Instagram, TikTok. Inclusive, se você não me segue lá, pode me seguir, porque eu tô postando sempre minha rotina, meu dia a dia, tempo real mesmo. Porque aqui no YouTube a gente tem o delay da edição, né? Mas lá é sempre tempo real. E aí eu vim pro YouTube depois de um tempo e eu sou apaixonada pelo YouTube. Mas além de ser criadora de conteúdo fitness, influenciadora, eu sou formada em nutrição, eu faço pós-graduação em nutrição esportiva e eu amo trazer assuntos aqui pra vocês relacionados a esse mundo fitness de uma forma mais mastigada e tentando desmistificar esse mundo pra vocês. Eu sei que muitas vezes, se você entrou nesse mundo, ou se meu vídeo apareceu pra você, você deve ter entrado nesse mundo agora, depois, mas em algum momento você teve contato com esse mundo. E eu sei que o mundo fitness, ele pode ser cheio de armadilhas. Então você pode ter visto 1001 dietas mirabolantes, 1001 treinos mirabolantes, ou achar que esse mundo não é pra você, porque é muito difícil, porque blogueira falou X, blogueira falou Y. Só que aqui é um lugar seguro, gente. Aqui, eu e você, a gente tá num lugar seguro, sabe? Aqui eu tento desmistificar esse mundo pra trazer de uma forma muito mais fácil pra que todo mundo consiga seguir. Desde uma mãe que tenha filhos até uma adolescente, qualquer pessoa vai conseguir seguir com toda certeza, porque é tudo sempre muito adaptável, né? Eu passo dicas e conto coisas aqui pra vocês. Enfim, tem muita coisa, gente. Tem vlog, tem coisa do meu dia, tem tudo. Se vocês quiserem, depois vocês deem uma olhada, mas primeiro vocês vão ver esse vídeo aqui até o final. E não se esquecer de se inscrever no canal, obviamente, porque tem muita gente aqui que me segue que não é inscrito no canal. Mas vamos parar de falar e vamos pro assunto do vídeo, que é o que é esse tal de treino híbrido que tá todo mundo fazendo, que tá completamente viralizado na gringa e agora tá vindo aqui pro Brasil. O que é um treino híbrido e por que eu comecei a fazer também? Como é que funciona? Vamos lá. O treinamento híbrido, por si só, ele seria um treino que combina cardio com musculação. Então, muitas vezes é o funcional da vida, né? Que você vai ali, faz um cardiozinho, aí vai pra musculação, faz tipo uns 3 exercícios de musculação. É tipo um crossfit também. Então, tudo isso que combina o cardiovascular com a força. Isso seria o treino híbrido em si. Mas eu sempre falo que eu tenho uma rotina de grande gostosa híbrida. O que é uma grande gostosa híbrida? A grande gostosa híbrida, que é uma frase que eu criei pra mim mesma, é uma pessoa que quer se sentir bem com o corpo dela, ou seja, são nós mulheres que queremos nos sentir grandes e gostosas, e também quer ser híbrida, ou seja, quer ser uma pessoa funcional, quer ser uma pessoa que não só tenha o corpo bonito, mas uma pessoa que consiga correr, consiga fazer movimentos rápidos, e que muitas vezes a gente não consegue isso pela musculação. E aí, enfim, vou trazer um pouco do meu relato pra vocês, do que eu tô fazendo, do que é essa rotina de atleta híbrido, no caso, como eu não sou atleta, eu chamo de grande gostosa híbrida, ou metida híbrida, sei lá. Como que tá sendo essa rotina conciliando e fazendo coisas além da musculação. Pra quem já me acompanhou de muito tempo atrás, sabe que eu sempre fui muito da musculação, da academia, do treino pesado. E eu sempre incentivo vocês a treinarem pesado, tá? Porque não é isso que vai definir se você vai ficar muito grande ou não. Mulheres, treinem pesado. Não é que vocês vão ficar, nossa, gente, eu não quero crescer tanto, eu não posso treinar pesado. Pode sim, porque não é fácil. Nem quem quer tá conseguindo. Por exemplo, eu sempre fui a pessoa que queria ficar grande. Eu sempre quis ter mais volume e eu consegui, gente. Eu era, assim, uma tripinha seca, né? Mas eu ganhei bastante massa muscular, ganhei bastante volume. Tem vídeo aqui no canal já sobre essa minha história com ganho de massa e tal. Por isso, eu sempre fui da musculação. E o cardio, ele sempre foi um acessório no meu treino. Já tem um vídeo aqui sobre cardio, mas, a grosso modo, o cardio, o exercício cardiovascular, ele não ajuda só a você gastar calorias, tá? Que até porque ele não gasta tanta caloria assim. Ele ajuda você a melhorar sua sensibilidade à insulina. Então, sabe quando você vai acumulando aquela gordurinha localizada? Geralmente é porque a sua sensibilidade à insulina tá ruim. E uma sensibilidade à insulina ruim a longo prazo, ela pode aí desencadear numa diabetes, ela pode desencadear num quadro pior, numa obesidade. Então, é melhor que a gente cuide agora, né? Então, ajuda na questão da sensibilidade à insulina, além de te fortalecer o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular forte, ele vai te ajudar não só a você conseguir fazer os exercícios, mas a você treinar mais pesado. Eu comecei a fazer o cardio pra musculação justamente por isso, pra controlar meu ganho de gordura, né? Porque comendo mais a gente ganhava mais, mas também pra eu conseguir treinar mais pesado. Sabe quando você vai fazer um agachamento e fica extremamente ofegante? Então, é porque o seu cardiovascular não está bom, não está preparado pra aquilo. E além de que o cardiovascular, né? A gente precisa do nosso coração, é bom que ele seja fortalecido. Só que eu nunca tive, como eu falei, o cardio sempre foi um acessório, a musculação sempre foi o principal na minha vida, até por questão de força. Nós mulheres, a gente tem muita perda óssea com ao longo da idade, então o ideal é que você construa bastante massa muscular, só que eu nunca fiz nada assim com cardio, tipo corrida, uma bike mais pesada, tipo a galera que anda muitos quilômetros de bike. Nunca gostei muito disso, sempre fui da musculação. Porém, de uns tempos pra cá, eu ando muito sacudo
ruda do treino da musculação, gente. Eu sempre dou dicas pra vocês, mas eu não ando afim. É muito tempo fazendo a mesma coisa, é muito tempo treinando e a musculação, ela é monótona, né? Eu até mudei de academia e tal, mas mesmo assim, não tava gostando, tava me enchendo o saco. E aí eu decidi procurar outras coisas. Fiz natação, acho que fiz uns 6 meses de natação. Não me pegou, eu fazia natação quando era menor, mas não me pegou. Tentei fazer vários outros esportes, até que eu me encontrei no Hyrox. O Hyrox, pra quem não sabe o que é, ele é uma corrida fitness, digamos assim, né? Ele é uma prova, e aí essa prova conta com 8 quilômetros, sendo que a cada 1 quilômetro, né, intervalado, você faz uma estação, que é uma estação determinada. Então, corre o primeiro quilômetro, faz 1 quilômetro de esqui, que é aquele que você vai puxando assim pra baixo, sabe? Faz 1 quilômetro, daí eu não lembro as ordens agora, só lembro que o esqui é primeiro, o wobble é o último. É como se fosse um crossfit, só que a diferença é que não tem o levantamento de peso olímpico. E a diferença também é que o crossfit, ele não tem um padrão de competição, né? O Hyrox é o único que tem a competição, que é a mesma competição em qualquer lugar do mundo, é sempre esses 8 quilômetros, com a distância certinho, enfim. E aí eu comecei a fazer o Hyrox, né? Fui fazer uma aula, quase faleci, gente. Tipo, o meu cardiovascular tava horrível, por mais que eu já fazia cardio, já treinava tudo, é uma coisa completamente diferente. E apesar de eu quase falecer, eu adorei aquilo. Falei, gente, me encontrei. Porque ele mistura a força com o cardio, né? Que seria o treinamento híbrido que eu falei pra vocês. E ficou muito legal, porque passa muito rápido, sabe? Diferente da musculação, que às vezes demora muito, passa muito rápido. Você faz exercícios combinados com força. Vendo o CrossFit, eu já fiz uma aula de CrossFit. Eu sinto que o Hyrox é muito mais cardio do que força em si. Mas a gente usa bastante força, né? E aí o Hyrox, como ele tem a corrida, eu precisei começar na corrida por conta do Hyrox. Não porque eu queria fazer corrida, mas por conta da corrida, por conta do Hyrox, né? Que eu precisava melhorar. E, gente, eu não conseguia correr nem 200 metros. E eu comecei a fazer essa corrida e eu também amei. Eu falei, gente, eu tô amando. Eu sempre que eu fazia um cardio um pouco mais pesado, mesmo na academia, a gente sente uma endorfina diferente, né? Só que eu já não tava mais querendo fazer o cardio na academia, a bike, a esteira, não queria mais. A musculação tava me enchendo o saco. O Hyrox me ajudou muito, principalmente por ele combinar força. E a corrida também entrou muito aí pra melhorar o meu sistema cardiovascular. Então hoje, eu não faço mais cardio na academia, eu não faço nada. Eu vou pra academia basicamente para treinar glúteo. Porque o Hyrox a gente trabalha muito de quadríceps, a gente trabalha tudo, né? Mas eu sinto que de músculo a gente sempre pega mais o quadríceps e a gente trabalha muito superior também. Então eu nem vou muito pra academia treinar superior. Eu vou assim umas 2 vezes no mês fazer um treino de ombro, no máximo. E quadríceps também. Eu dou um estímulo ali numa cadeira extensora e é isso. O resto eu faço o glúteo posterior, que são exercícios, é uma musculatura que é muito mais difícil a gente trabalhar. A gente não vai fazer um stiff no Hyrox, a gente não faz uma elevação pélvica no Hyrox, um búlgaro no Hyrox. Não faz. Então se você quer ter aquele glúteo empinado, bonito, aquele posterior desenhado, você precisa da musculação. Então eu continuo na musculação por isso e para fortalecimento pra corrida, porque eu tive canelite, eu tive vários problemas que eu achei que era só começar a correr. Então eu continuo na musculação por isso, né? Minha divisão de treino tá basicamente 2 treinos de glúteo, 2 dias de corrida e 2 dias de Hyrox. E é isso, eu treino 6 vezes na semana agora sim, e eu tô adorando. E o que eu mais buscava quando eu comecei o Hyrox e a corrida foi justamente uma motivação diferente. A gente sempre fala que motivação não é importante, né? Eu sei que vocês devem ter escutado essa frase, motivação não é importante, porque você precisa ser determinado e não sei o quê, e beleza, a gente não pode fazer tudo que a gente quer o tempo todo. Só que a motivação, na verdade, ela é muito importante, porque, eu vou ser bem clichê aqui. Motivação, motivo para ação. Mas, de fato, é literalmente isso. Se você não tem um motivo, você executar aquela ação se torna muito mais difícil. E quando eu queria muito ganhar massa muscular e eu tava nesse processo de ganho, ir pra academia era natural pra mim. Nossa, eu nem pensava 2 vezes, eu só ia. Tinha vezes que eu não tinha vontade, assim, mas eu treinava com muito mais garra, muito mais força. A partir do momento que eu cheguei no corpo que eu queria, eu até continuei, assim, por 1, 2 anos, mesmo no corpo que eu queria, treinando bem, mas eu já não tinha mais um motivo tão grande pra fazer aquilo, porque eu já tava bem, eu já tava me sentindo bem. Eu sabia que eu teria que continuar pra manter, só que quando a gente pensa em musculatura, você diminuindo o volume do seu treino em pelo menos 1/9 daquilo que você já faz, que no caso seria tipo um treino full body na semana, você já mantém a massa muscular. Então eu sabia que eu poderia reduzir o volume do meu treinamento e manter a minha massa muscular, e manter aquilo que eu já tinha consolidado, porque são 6 anos treinando, gente. Não tem como isso que eu vejo, tipo, ser um pump, sabe? Porque muitas vezes a gente confunde aquele inchaço pós-academia, né? Que você vai lá, treina, o músculo fica cheio, com musculatura de fato. Mas não era. É literalmente massa muscular consolidada. E isso é muito difícil de perder. Então, por isso que eu continuo fazendo a manutenção da academia. E aí eu queria alguma coisa a mais que me desse um ânimo, sabe? Que me desse um ânimo de me exercitar, que me desse um ânimo de fazer um cardio, que até me ajudasse no meu trabalho, porque por muito tempo eu fiquei postando só de musculação e treinamento, e parece que eu já não tinha mais o que falar. Eu tava tipo, eu não aguento mais falar disso, sabe? Encontrando o Hyrox, encontrando a corrida, me ajudaram muito naquele momento. Hoje, eu vejo o treino híbrido assim, cada pessoa é uma pessoa, tá? Então, por exemplo, eu faço 3 atividades diferentes. Eu corro, eu faço Hyrox, eu faço musculação. Encaixar isso na academia, na rotina de uma pessoa que, como eu falei,
é mãe, trabalha fora, precisa pegar ônibus, enfim, é muito difícil conseguir fazer tudo, gente. Então a gente tem que botar os pés no chão, que assim, hoje eu consigo ter essa rotina porque eu trabalho de casa. Literalmente mostrar a minha rotina é o meu trabalho. Eu consigo ter mais disponibilidade de ir pros lugares a hora que eu quero. Então eu consigo fazer isso hoje. Se eu não conseguisse, eu com toda certeza escolheria um pra ficar. Então, por exemplo, se hoje eu tivesse que escolher um, eu acho que eu ficaria no Hyrox, que é o que trabalha bastante a parte da musculação com o cardiovascular. Vai ter uma estética que eu gostaria? Não sei, muito provavelmente não. Até dá pra conciliar com uma coisa ou outra, mas muito provavelmente não. Outra coisa também que aconteceu comigo, que foi um erro grande que eu fiz, eu tentava manter tudo. Então eu tentei manter a musculação 5 vezes na semana, mais o Hyrox, mais 3 vezes corrida, e foi horrível. Eu fiquei literalmente com febre nesse dia. Porque o meu corpo, ele não tava acostumado a tanto estímulo assim. Por mais que eu fizesse a musculação, ele não estava acostumado com o Hyrox, com a corrida. Então eu comecei a ficar mal, porque eu tava colocando um estímulo muito grande no meu corpo. Você tem que ter cuidado com o que você vê na internet, porque a gente às vezes vê a blogueira fazendo 1001 treinos e pensa que dá conta. Só que às vezes você não sabe se de fato ela treina aquilo, ou se de fato há quanto tempo ela tá fazendo aquilo. Porque eu decidi colocar isso na minha rotina em questão de uma semana. Hoje eu diminuí, né? Hoje eu corro 2 vezes, treino só glúteo, não faço 2 treinos no mesmo dia. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que começar a incluir 2 treinos no dia. Por quê? Porque eu tenho pretensão de ano que vem fazer uma prova e tal. Então eu vou colocando. Mas a gente vai colocando aos poucos pra não sentir muito lá na frente. Mas a gente tem que pesar muito sempre o que faz sentido pra nossa vida naquele momento. Será que faz sentido eu fazer 3 atividades? Será que é isso que eu quero? Será que eu preciso colocar isso como prioridade ou outra coisa? Por exemplo, ano passado eu tava me formando, tava fazendo estágio. Minha prioridade era 1 hora de musculação e acabou. Eu não tinha mais tempo que isso. O que me ajudava era ter bike em casa. Então eu ia fazer o cardio em casa. Mas era 1 hora de academia e acabou. Era o máximo que eu podia 4 ou 5 vezes na semana. Imagina se eu tentasse colocar um Hyrox, uma corrida, não faria nunca, entende? Apesar de eu amar muito o Hyrox e a corrida hoje na minha vida, a prioridade sempre vai ser a musculação pra mim. Principalmente a questão do glúteo e do posterior, porque é o que mais deixa o corpo bonito. E quando eu falo estética, gente, é óbvio que a gente pensa em estética, mas também porque na corrida a gente usa muito do glúteo. Então você precisa ter um glúteo médio muito fortalecido. Hoje, além também dos exercícios da musculação convencional, eu faço exercícios acessórios pra corrida. Por exemplo, eu tô vindo de uma canelite, que possivelmente veio desse aumento do volume, mas também porque eu corro muito reto, assim. Eu preciso aprender a correr assim. Eu já tenho um glúteo forte, eu não preciso fortalecer mais. A musculação me ajudou muito a conseguir correr assim, sem me lesionar, porque você ter os músculos ali vai te ajudar a não jogar, por exemplo, por um joelho, por um quadril. Só que eu preciso ajeitar a minha corrida, né? Ajeitar a minha pisada, ajeitar a forma que eu corro, a minha... Como é que é o nome? Ergonomia? Né? Enfim, correr um pouco mais inclinado assim. E aí pra isso eu faço exercícios acessórios. Eu tenho vários exercícios que eu faço na academia, são aqueles exercícios completamente diferentes pra me ajudar a performar melhor na corrida. Então a musculação segue sendo ainda a minha prioridade nessas 2 questões. O Hyrox eu tô indo de 1 a 2 vezes na semana. Eu vou ver como é que eu vou manter isso. Eu pretendo pro ano que vem, como eu falei, tipo, pensar em alguma competição, mas como esse ano eu ainda não pretendo e eu tenho várias coisas ainda na minha vida, não sei se eu vou manter ainda, vamos ver. Mas a musculação e a corrida são 2 coisas que eu amei. Inclusive assim, comecei a corrida por conta do Hyrox e hoje eu gosto mais da corrida. Mas são 2 coisas que eu tenho muito na minha rotina, na minha realidade, assim, e tem me feito, de fato, muito bem. Uma coisa que eu notei muita diferença, principalmente no Hyrox, foi em questão dos meus superiores. Eu parei de treinar muito superiores, então dificilmente eu treino costas. Se eu vou pra academia, ou eu dou estímulo nessa parte lateral do ombro, né, em elevação lateral, que é difícil a gente trabalhar, ou eu treino 1, 2 vezes no mês, assim. Só que eu senti que meus superiores desenvolveram muito, muito mais. Porque são estímulos diferentes, né, gente? Tipo, tem coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Tipo, empurrar carrinho. Sabe aquele de empurrar? Nunca tinha feito na minha vida. Aquilo trabalha muito superiores. Tem um que é tipo que você pega assim. Eu não sei o nome, gente. Crossfitters me desculpa, mas tem um que você pega, joga pra cima e não sei o que. Gente, aquilo queima tanto, dói tanto. E é algo que eu não fazia no meu dia a dia. Eu não fazia na academia. Então eu sinto que começou a trabalhar formas diferentes os meus superiores. E eu senti uma evolução, de fato, muito grande. Eu tô me sentindo muito mais forte. Por mais que eu sempre fiz musculação e tal, parece que eu tô mais bruta, assim, tipo, densa. E o melhor também é que eu tô sentindo que eu tô perdendo gordura mais fácil. Porque, obviamente, eu tô gastando mais calorias, o meu cardio tá muito bom, tô perdendo mais fácil, tô comendo mais, inclusive, obviamente não muito mais, né, não é assim porque eu comecei a fazer 1001 coisa que, gente, eu posso comer agora com 5.000 calorias, não é assim, mas eu tô comendo um pouco melhor, não tô pesando muito minha comida agora, tô fazendo uma dieta mais intuitiva, né, digo intuitiva porque eu sou nutricionista, então nada vai ser intuitivo na minha cabeça, e tá sendo muito bom, assim, sabe, tipo, eu tô bem mais tranquila com relação a corpo e outras coisas. O meu objetivo agora é mais performance e manter a estética que eu tive até agora, tanto que
performance e ter um shape extremamente seco e tal não combina, gente. Porque pra performance você precisa comer bem, tá? Bem mesmo. Eu não ia conseguir fazer as corridas que eu faço, por mais que eu nem corro muito, tá? Eu corro no máximo 6 km. Mas eu não ia conseguir conciliar corrida com musculação, com Hyrox, se eu não comesse de fato bem. Se eu comesse igual um passarinho, gente, uma hora eu ia cair dura. Ou eu ia começar a me lesionar, porque existe o risco de lesão, né? Pra mulher, principalmente. É o risco aumentado por deficiência energética. Acontece muito em mulher. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre reagindo a uma dieta de 900 calorias. Eu explico certinho pra vocês como é que acontece isso. Mas não precisa disso. Tipo, hoje eu como super bem e eu consigo secar mais rápido. Tipo, eu tô sentindo que eu sequei, sabe? Que eu tô melhorando a minha composição corporal. E uma coisa bem louca que aconteceu, né? Obviamente, por eu melhorar o meu cardio respiratório, porque a corrida, dificilmente eu vou manter um cardio moderado quando você é iniciante, né? O Hyrox nem se fala. Meu batimento vai a 180, 190. Que eu acabei ficando com os batimentos mais baixos em repouso. E isso acontece muito em atleta. Por quê? Porque você vai melhorando o seu coração fica mais eficiente em bombear a energia, o oxigênio. E aí, quando você tá parado, ele não precisa de tanta bombeação, assim, sabe? Ele não precisa bater tão rápido. Então você começa a ter bradicardia, que se chama. Então eu senti muito isso, eu senti principalmente na musculação, que eu não fico mais tão ofegante. Então às vezes eu treino e quando eu olho, tipo, meu batimento tá no máximo 100, o que antes ia 150, sabe? No relógio. O relógio não é 100% fidedigno, mas a gente consegue ter uma base do que era antes do que é hoje. E uma coisa muito boa também sobre eu ter começado a fazer algo diferente é porque eu tô sendo horrível no começo. E é muito engraçado, porque assim, eu comecei a musculação há muitos anos. Gente, eu não fazia um terra com nem a barra. Hoje eu faço terra com 100 quilos. Então hoje eu vou pra mim é normal, assim, gente, eu vou pra academia, eu aqueço com 70, 80 quilos de terra. Só que eu esqueço que em algum momento da minha vida isso foi tipo, nossa, o auge, o máximo. Hoje é o meu aquecimento. Então eu acho que eu fiquei meio acostumada, assim, já tô boa nisso. Que quando eu comecei uma coisa que eu não sou boa, eu fiquei assim, gente, como assim eu não sou boa nisso? E, inclusive, tipo, eu comecei a me lesionar. Me lesionar não, né? Eu tive canelite, então isso me deixou muito chateada. Eu falei, como assim, gente? Eu treino há tanto tempo, como é que eu fui ter um negócio desse? No Hyrox também, até aprender os movimentos. Hoje eu aprendi, mas tem tanta gente lá melhor que eu. Então a gente tem que abaixar um pouco esse ego e aprender uma coisa nova, sabe? A gente se permitir ser ruim em alguma coisa nova também tá sendo muito bom. Porque o meu objetivo agora literalmente é manter o corpo que eu tenho e aumentar a performance. Pode ser que, gente, sei lá, eu chegue no final do ano e diga assim, eu não quero mais, cansei disso aqui, e troque pra musculação de volta. E tá tudo bem. Só que é o que faz sentido na minha vida hoje. E tem me feito muito bem, e é isso que eu quero passar pra vocês. Tem me feito muito bem ter essa rotina. Tem me feito muito bem sair um pouco da vibe da musculação, sabe? Porque eu já fui muito mais fissurada, eu já era fissurada em fisiculturismo, eu adorava. Apesar de que eu namoro um bodybuilder, né? Mas até ele um pouco já tá, assim, pra essa galera. Então, a gente vai mudando, sabe? Eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, a gente vai vendo o que faz sentido, o que não faz. E escolhendo as nossas batalhas. Tô adorando e eu tô muito ansiosa pra mostrar cada vez mais disso pra vocês através dos vlogs, que eu já tenho mostrado bastante. Mas trazer mais. E eu espero que eu te incentive a fazer coisas diferentes, a testar coisas novas. Porque às vezes é isso que falta, sabe? Às vezes é isso que falta pra você ter aquele resultado que você quer. Não porque o Hyrox é melhor ou porque a corrida é melhor, mas porque você vai se sentir mais motivada e mais feliz quando você for fazer o exercício. E essa constância é o que vai te fazer ter resultado. Sempre falo que o que me trouxe até aqui não foi nunca errar, mas foi ser constante. Foi errar, voltar, errar, voltar, errar, voltar. Só que na maior parte do tempo nesses 6 anos, eu acertei. E eu voltei e eu não desisti. Então é isso que vai te fazer ter resultado. E dificilmente você vai ter resultado fazendo uma coisa que você não gosta, né? Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo, que foi mais uma conversa desabafando com vocês. Se vocês gostarem de temas assim, comentem aqui embaixo temas que vocês querem que eu fale, porque boa parte dos meus vídeos vem do que vocês comentam. Então é muito importante pra mim que vocês comentem o que vocês querem, porque senão eu não sei e aí eu fico trazendo coisas completamente aleatórias e nunca vamos saber o que vocês querem. É isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.